E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história tão linda. É a história mais linda de todas, porque esta é a nossa história. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, nos idos de 1911, quando aqui tínhamos somente mata fechada, muita floresta, muitos animais e árvores centenárias faziam parte da paisagem. Uma paisagem lindíssima. Nestes tempos, começaram as vindas de europeus para o Brasil. Eles vinham da Europa em um navio. E neste navio, eles atravessavam o mar, passando muitas dificuldades e lutando muito para chegar até aqui. Quando chegaram nas nossas terras, alemães, em primeiro momento os alemães, se depararam com toda aquela floresta, totalmente fechada e cheinha de animais e de possibilidades, mas também um lugar cheinho de trabalho. Conseguiram desbravar a mata, conseguiram ir construindo casas, foram construindo algumas igrejas, foram construídos um lugar para viver e para criar os seus filhos. Muito trabalho, pessoas de muita fibra e pessoas que realmente lutaram muito para conseguir fazer um povoado na nossa terra. Quando já estavam por um tempo por ali e achavam que eram os únicos colonizadores, um belo dia, vejam só o que aconteceu. Descendo de um rio maravilhoso que existia ali próximo e que descia uma serra, viram descer uma espiga de milho, um sabugo, alguns sabugos de milho, o que fez com que os alemães ficassem curiosos e quisessem saber como que podia descer sabugos de milho de um rio se eles é quem estavam colonizando e não havia ninguém lá em cima da serra. Então, descobriu-se que nesta serra, mais tarde intitulada Serra dos Alves, haviam índios e também haviam colonos. Conta a história que alguns caçadores que moravam em lajes vieram atrás de um cachorro e descobriram aquela terra maravilhosa. Quando chegaram lá, se depararam com os índios e foram convivendo. Um pouco de briga, um pouco de luta e um pouco de companheirismo. E desta forma, índios, alemães, italianos foram formando a nossa Agrolândia de hoje. Sim, esta é a história da nossa linda Agrolândia, nossa cidade maravilhosa, onde moram pessoas trabalhadoras e pessoas muito boas. Neste lugar, a gente ainda tem riquíssimas belezas naturais, temos muita arquitetura em chainel, muitas casas construídas com o modelo germânico que ainda são preservadas pelos filhos e pelos netos dos colonizadores. Também ficou marcada a cultura, a dança, os costumes dos alemães, dos índios, dos brasileiros e dos italianos. Temos ainda na nossa cultura a comida típica, muita comida típica que foram aprendidas com as omas, com as avós, com as bisavós. Os imigrantes receberam de homenagem uma escultura, duas na verdade. Uma que fica no centro da cidade, que todos podem ver, está lá, e representa a chegada de alemães e italianos em Agrolândia. E outra que fica na Serra dos Alves, no centro da comunidade, onde representam os colonos e também representam os índios que viviam naquele lugar. Agrolândia é hoje
uma terra maravilhosa de se viver, uma terra onde as pessoas convivem harmoniosamente e onde as pessoas continuam lutando pelo seu sustento e lutando para criar seus filhos com alegria. Quem quiser conhecer mais, esse é um recorte da história. Quem quiser conhecer mais, a Agrolândia tem a sua história contada em livros. Houve um livro anterior a este, escrito pelo seu Evaldo Kretz, que se encontra ainda na biblioteca, e 3 edições da história que vão contando, com o passar do tempo, como ela foi acontecendo. Eu convido vocês a procurarem a biblioteca e conhecerem a nossa história. E agora, minha gente, que a história terminou. Batam palmas de alegria. Bata palma quem gostou. Agrolândia, amo esse sagrado chão.